preste bem atenção. O que eu vou falar é você aprender a dialogar com o seu cliente. Vamos aqui. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Cântăm cu dânsea hopa, zunia, hopa, toată lumea toată-i încântată de pisica talentată. Hopa, hai că-i bună, hopa, noi am luat toți în casă pe costică să le mai aduc o sticlă. Să le mai aduc o sticlă. Toți în casă pe costică să le mai aduc o sticlă. Peștișorii sunt notac, le-am turnat și lor o leacă. Numai razele din curte mute au fost și-au rămas mute. Nu știu ce o să fie mâine, dar acum la toți e bine. Cum să vezi, măi costică, sigur n-a fost apă în sticlă. Dar ce-o fi fost acolo, hopa, zunia, hopa, toată lumea toată-i încântată de sticluța fermecată. Hopa, hai că-i bună, hopa, noi am bromă până dimineață, toată lumea cântă numai zunia. Cântă numai zunia. Până dimineață toată lumea cântă numai hopa, zunia, hopa, toată lumea toată lumea talentată. Hopa, hai că-i bună, hopa, noi am luat toți în casă pe costică să le mai aduc o sticlă. Hopa, zunia, hopa, toată lumea toată-i încântată de sticluța fermecată. Hopa, hai că-i bună, hopa, noi am luat până dimineață, toată lumea cântă numai zunia. Bem, pessoal, veja só. Vocês aí devem ter dado muitas risadas, né, sobre esse vídeo. Mas observem bem o seguinte: se você não define para onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas o verdadeiro destino que pretende chegar, qual será? Então a gente tem aí um porquinho, né, tentando pegar uns biscoitos. Mas, gente, vocês observaram alguns detalhes nesse vídeo? Vocês pararam para observar os objetos usados nesse vídeo? Ou você só observou o porquinho? Vocês observaram paraquedas, uma vara de salto alto, um anzol, uma rampa, uma serra automática, um sugador de pia, uma cama elástica, caixas, livros e um banco de madeira? Vocês observaram esses detalhes? Vocês pararam para observar isso, gente? Ou seja, ele usou de tudo, todos esses objetos e não conseguia alcançar o objetivo. Ou seja, o projeto mal elaborado, quando você não analisa as suas ações, dá nisso. Carro atolado, queima combustível, faz barulho, mas não sai do lugar. Preste bem atenção nisso. E inúmeras vezes, durante mais de 25 anos de programador e analista de sistema, várias vezes os clientes me fizeram eu ser igual a esse porquinho aí, pensar em tudo menos exatamente o que o cliente estava pedindo, exatamente o que tinha que ser feito.
Então, o porquinho resolveu o problema como balançando a geladeira. E aí os biscoitos caíram. Então, assim, quando você senta em frente a um cliente para começar um projeto, você tem que tirar o seu eu de foco. E você tem que ser bom e ouvir o que o cliente quer. E preste bem atenção, muitas das vezes ouvir o que o cliente quer, você tem que bloquear as vozes que muitas das vezes estão dentro do seu próprio cérebro. E você tem que ouvir o que o cliente quer. Você não tem que ensinar o cliente o que você sabe. E como tem que ser. Primeiro você tem que entender o que o cliente quer. E para entender o cliente, vocês correm o risco de ser igualzinho a esse personagem aqui desse vídeo, desse filmezinho. Vocês vão pensar em várias coisas, vários caminhos, várias hipóteses e corre o risco de esquecer da principal delas. E isso se chama a falta de uma boa regra de negócio definida. Se você não define regra de negócio, você não adianta querer ser programador. Você vai começar um projeto e lá no meio do projeto você vai ter que parar tudo, voltar para refazer tudo. Aí, meu amigo, o estresse sobe, certo? O que vai acontecer? Você vai estimular teu cérebro a uma adrenalina e um hormônio do cortisol, e você começa a ficar com um excesso de informação desnecessárias, inúteis, e você não consegue atender o projeto em si. E muitas das vezes quem vai complicar tudo isso é você, porque você não soube filtrar as informações. Então, essa primeira aulazinha, a gente está falando sobre a regra de negócios. É preciso saber definir o caminho e como nós vamos se proceder e como nós vamos andar nesse caminho. Eu gosto muito da história de Abraão, um dos personagens da Bíblia, inclusive foi o pai de muitas religiões no mundo. Abraão e Isaac. Diz a história que Deus pediu, que Deus fez um teste para Abraão. Diz: Abraão, eu quero teu filho como uma verdadeira oferenda, um sacrifício vivo. Antigamente as religiões falavam muito nisso. Eles queimavam animais em sacrifício aos seus deuses. E aí Deus disse: não, eu quero o teu filho, o único filho que tu tem, Abraão. Tu vai lá e tu vai me oferecer como sacrifício mesmo. Você vai sangrar teu filho. Mas eu não quero que você faça isso dentro da sua casa, nem no quintal da sua casa. Eu quero que você faça isso lá no Monte Moriá. Vai levar alguns dias, você vai ter que caminhar. Sabe o que o Abraão fez? Ele fez um planejamento. Ele primeiro sentiu que Abraão era muito rico, então ele escolheu os melhores escravos que tinham que caminhar com ele. Ele escolheu um dos melhores jumentos e camelos para caminhar com ele. Ele não foi pegando gravetos ou lenha no meio do caminho. Ele já pegou a lenha e já escolheu o tipo de madeira, porque provavelmente era um período frio e determinada madeira tinha uma facilidade de pegar mais rápido do que outras. Então, se você for observar e buscar ler toda a história do Abraão e Isaac nesse processo, ele fez uma regra do negócio, um planejamento muito bem feito para poder executar o projeto e dar certo. Então, essa é a primeira aula, gente, sobre a regra do negócio. Quem está falando aqui é o Ângelo Almeida, um analista de sistema, e nós trabalhamos há muito tempo com essa questão.